Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira da Paixão, tradição católica e religiosidade, que em meio à pandemia exige aí dos fiéis manifestações em menor escala, né? Hoje, no 30 Minutos, a gente vai falar deste assunto e também vai mostrar o agravamento da pandemia que exige agilidade na distribuição das vacinas contra a Covid. Vamos falar de futebol também. A URT perdeu para o Pouso Alegre na retomada do Campeonato Mineiro ontem. E o Atlético perdeu de virada para a Caldense, mas se manteve na liderança do estadual. O trabalhador já pode consultar se foi incluído no auxílio emergencial. A gente fala também de imunização. Minas Gerais recebe mais de 1 milhão de vacinas. Essas e outras informações agora no 30 Minutos. A gente começa esta edição de Sexta-feira da Paixão, data que fecha a Semana Santa e é o feriado religioso mais marcante para os cristãos, falando justamente disso, né? Em todo o mundo, né, é celebrado, simbolizando aí a morte de Jesus Cristo. Um dia para lembrar que Jesus foi colocado em uma cruz para a morte. Em uma forma mais simples de explicar, foi na Sexta-feira da Paixão que Jesus morreu em sacrifício pelos pecados da humanidade. Nós estamos na Semana Santa, momento ápice de todos os cristãos e cristãs que vivenciam a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tríduo dá-se início na celebração de quinta-feira, com a cerimônia do lava-pés. Depois, como de costume, estende-se a adoração ao Santíssimo, onde se desnudam todo o altar, retiram as imagens, a igreja vivencia o luto. Mas não somente a morte do Senhor, os seus sofrimentos na cruz, as 7 palavras dirigidas na Sexta-feira da Paixão, mas que recorda a cada um de nós a este sentido da nossa missão. O que a gente chama da Paixão de Cristo, né? É uma semana que significa para nós uma grande vitória. A começar do dia que Jesus morreu na cruz, que é a sexta-feira, até o dia da sua ressurreição, que é o domingo. Para nós vemos como um tempo de vitória, um tempo de bênção, porque ali na cruz Jesus conseguiu a maior vitória de todas, que nós podíamos e precisávamos dela. Em tempos de pandemia, a semana tem um significado forte para a Igreja Católica. A cruz não traz mais o sentido de morte, traz um novo sentido agora. A cruz firma este nosso compromisso com o Senhor, de cumprir fielmente a missão e de perceber que ali, no alto da cruz, Ele redime os nossos pecados. Para os evangélicos, a morte de Jesus representa a cura. Uma ideia que nós temos que ter no nosso coração é de que não é um tempo de choro para nós. É um tempo que nós temos que lembrar que Jesus ele alcançou vitórias para nós. O significado principal durante esse cenário da pandemia é o que fala em Isaías, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, a morte de Jesus, ela traz cura para nós. Em ambas as religiões, a Sexta-feira da Paixão é celebrada. Durante a pandemia, missas e cultos tiveram algumas mudanças. A celebração, porque nesse dia não se administra nenhum dos sacramentos, então a celebração, que a gente diz a adoração da Santa Cruz, que ocorre às 15 horas, às 3 horas da tarde, ela neste tempo de pandemia, conforme as orientações, os protocolos do Comitê de Enfrentamento do Covid, não teremos o beijo da cruz. Então, somente o presidente da celebração faz o beijo da cruz e os fiéis, na adoração, ao reconhecimento de Cristo que morre por causa de cada um de nós. Fazemos também esses cultos diferentes. Como é um tempo de pandemia, as nossas reuniões elas estão concentrando na quarta e no domingo. Nós vamos ter uma live especial na sexta-feira, ao meio-dia. Essa live vai ficar salva no Instagram e também no Facebook, meu e da minha esposa. E no domingo vamos ter uma celebração especial da ressurreição. A nossa ceia ela é no segundo domingo de cada mês. E essa ceia ela relembra exatamente isso, a morte de Cristo e a sua ressurreição e a sua promessa divina. Depois do intervalo aqui no 30, o trabalhador já pode consultar se foi incluído no auxílio emergencial. Minas Gerais recebe mais de 1 milhão de novas vacinas e agravamento da pandemia exige agilidade na distribuição de vacinas contra a Covid.
Algumas cidades estão mais rápidas na distribuição da vacina contra a Covid-19 e essa agilidade conta muito, pois amplia a cobertura vacinal e mais pessoas ficam protegidas. Foi até um pedido da Secretaria de Estado de Saúde que a aplicação seja o mais rápido possível. Rio Paranaíba convocou os idosos de 62 a 64 anos na quarta-feira para vacinar. Patrocínio, os de 65 a 66 anos foram imunizados nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira, BH já vacina quem tem 67 anos. Mas em Patos de Minas, nesta quinta-feira, foram chamados os idosos de 70 anos ainda. E a vacinação só volta no sábado. Para a secretária de Saúde de Patos de Minas, não há atrasos no município. Nós estamos dentro do calendário esperado pelo Estado, né? Sábado agora a gente já faz de 69, a faixa de 69 anos. Na semana que vem a gente vai conseguir avançar aí até provavelmente a 67 anos. Depende um pouco a diferença de cidades e de quantidade de doses, pelo tamanho da população idosa, que uma cidade às vezes tem mais que a outra. Ao receber a vacina, é importante que continuem os cuidados, até porque a proteção não é total. Muito importante para todo mundo que está vacinando também, continuar se cuidando, aí usando máscara, a questão do distanciamento social, até a gente fazer essa vacinação da população por completo e ter aí uma segurança. Os cuidados são necessários devido ao esgotamento de leitos. Patos de Minas ainda aguarda a ampliação de vagas no Agarrad prometidas pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, e mais 10 leitos de UTI no hospital de campanha para serem abertos, com dinheiro doado pelo Ministério Público Federal no início de março. Nós agora já vamos passar pelo processo da vigilância sanitária na segunda-feira para aprovação dos outros 10 leitos de UTI. Então nós tínhamos aí 20 leitos de UTI, 10 leitos de suporte ventilatórios, já adquirimos os equipamentos para transformar esses 10 leitos de suporte ventilatório em leitos de UTI, disponibilizados também no SUSFAS para a gente poder ajudar tanto Patos quanto a região toda. Para esses 10 de UTI, nós já, até na segunda, que a vigilância vem, já faz toda a liberação, nós já temos tanta equipe de profissionais, materiais e estrutura física, tudo ok já para ser liberado na segunda-feira, e a gente ter aí 30 leitos de UTI e os 20 leitos de clínico, com o trabalho aí para a gente ampliar para 35 leitos clínicos. A Clínica e Laboratório Mais Exames continua com valores especiais. Tomografia tórax a R$ 200, ultrassom a partir de R$ 100, raio-x a partir de R$ 60, endoscopia digestiva R$ 240, testes do Covid-19, antígeno nasal R$ 170 e o resultado em 2 horas. A Clínica e Laboratório Mais Exames segue as normas da vigilância sanitária para a segurança dos pacientes. Ligue lá e agende o seu horário. 3814-1616, 99862-1616. Fica na Praça Santana, 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. A gente vai agora ao nosso giro de notícias. A partir dessa sexta-feira, o trabalhador poderá saber se foi incluído no Auxílio Emergencial 2021. A consulta poderá ser feita pelo portal de consultas da Datrapev. Segundo o calendário divulgado pela Caixa, os pagamentos começam no dia 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo Caixa Tem. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril e seguirão o calendário de pagamento do benefício. O número de mortes por Covid-19 no Brasil aumentou 14% de 21 a 27 de março. Segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde, neste período foram registrados 17.798 óbitos, enquanto na semana anterior foram confirmados 15.650.
A média móvel de mortes, que é o número total de óbitos na semana, dividido por 7, ficou em 2.543. Mais de 1 milhão de novas vacinas contra a Covid-19 foram entregues em Minas Gerais na noite de ontem. O 11º lote recebido pelo estado contém 943.400 doses da Coronavac e outras 73.250 da AstraZeneca. Além de ampliar a vacinação para idosos entre 65 e 69 anos, o carregamento irá permitir o início da imunização de profissionais das forças de segurança que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Daqui a pouco a gente vai falar de futebol, né? Na retomada do Campeonato Mineiro, o Atlético perdeu de virada para a Caldense, mas consegue manter a liderança. E a URT foi derrotada por 3-0 para o Pouso Alegre, fora de casa. Agora a gente fala de futebol, né? Na rodada que marcou o retorno do Campeonato Mineiro, após quase 2 semanas de paralisação por causa da pandemia, a URT foi até Pouso Alegre, onde foi derrotada por 3-0. No retorno do módulo 1 do Campeonato Mineiro, na tarde desta quinta-feira, a URT encarou o Pouso Alegre no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. O jogo foi o primeiro da equipe patense após a paralisação do torneio imposta no dia 22 de março devido às restrições da onda roxa em todo o estado de Minas Gerais. Quem comandou o primeiro tempo foram os donos da casa. Destaque para o jogador Paulo Henrique, que participou da maioria das jogadas de ataque do Dragão. Aos 13 minutos, Paulo Henrique ficou quietinho dentro da área e esperou tabela entre Andrei e Foguinho. O camisa 2 do Pouso cruzou o rasteiro e na pequena área, Paulo Henrique fez o primeiro gol dele com a camisa do Dragão. Depois do gol, os anfitriões ainda tiveram chances de aumentar o placar, mas não conseguiram. Já o RT tentou pressionar para empatar a partida, mas não chegou com perigo. Na segunda etapa, o Pouso Alegre marcou muito a URT e logo aos 2 minutos, Matheus Souza fez o segundo gol. Após jogada inteligente de Paulo Henrique, que do meio-campo lançou para Souza, o camisa 11 teve tranquilidade para cortar o zagueiro antes de estufar a rede. A URT conseguiu ficar com a bola após o segundo gol, mas parava na defesa do Dragão, sem assim conseguir levar perigo. E foi o Pouso Alegre quem marcou antes do fim da partida. Johnny, que entrou no lugar de Paulo Henrique, recebeu livre dentro da área e deu números finais ao jogo. Fim do jogo, Pouso Alegre 3, URT 0. Não foi legal, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, já a gente fala aí da classificação total aí do Campeonato Mineiro. E a URT volta a campo no domingo, aqui em Patos de Minas, quando vai enfrentar o Coimbra, às 16 horas, no estádio Zama Maciel. Em Poços de Caldas, no Ronaldão, o Atlético perdeu de virada para a Caldense. O Galo, que ainda não tinha perdido, tentava manter os 100% de aproveitamento, mas cometeu erros, principalmente ali no setor defensivo, e se deparou com um adversário que não se abateu, mesmo saindo atrás no placar. O Atlético saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta por Nátio Fernandes. Keno, de cabeça, consegue desviar no meio da área e abrir o placar, fazendo o Galo 1-0. O empate da Caldense aconteceu no início do segundo tempo. A jogada começa na cobrança de escanteio. Amarildo faz a proteção e toca para trás, onde está Verrone, que chuta forte por debaixo, deixando tudo igual. O gol da virada que deu a vitória ao time de Poços de Caldas saiu aos 36 minutos da etapa final. Tonini toma a bola de Johan ainda no meio do campo, faz a proteção e sai em disparada, dominando, antes de bater com qualidade e força no canto, sem chances para a defesa de Everson. Final de jogo, 2 para a Caldense, 1 para o Atlético. Pois é, apesar da derrota do Atlético, o time continua na liderança com 15 pontos, mas agora tem o América. Dá uma olhada aí na tabela, ó. Tem o América que venceu o Uberlândia na manhã de ontem por 2-1, na segunda colocação ali com a mesma pontuação, os 15 pontos, né? Em terceiro está a Caldense com 11 pontos e em quarto o Atlético
que perdeu para o Coimbra por 1-0 também na rodada de ontem. Na sequência, você observa aí que aparecem Pouso Alegre e Cruzeiro, que empataram em 0-0. O Cruzeiro não conseguiu fazer um gol sequer ontem nessa rodada aí. E em sétimo, o Patrocinense, que derrotou o Boa por 1-0 também. A Tombense ocupa a 8ª colocação na tabela. A URT, que a gente acabou de mostrar os gols aí, desceu para a 9ª posição com 6 pontos. Os 3 últimos colocados do Mineiro são Coimbra com 5 pontos, Boa Esporte e Uberlândia, cada um desses dois aí com apenas 4 pontos. Eles estão então aí na rabeira dessa classificação do Campeonato Mineiro. A gente dá uma parada aqui no 30 e em instantes você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de bolinho de sardinha. Feriado de Sexta-feira Santa e que tal uma receita prática e rápida? Então, fique atento, prepare papel e caneta que nós vamos te ensinar a fazer deliciosos bolinhos de batata com sardinha. Olá, estamos vivendo nosso período quaresmal, então eu trouxe aqui uma receita hoje para você, uma receita prática e barata. Um bolinho de batata com sardinha, simples, nós vamos fazer agora. Vamos preparar? Aqui nós temos 300 gramas de batata cozida e amassada. Aí você vai colocar a manteiga de leite e vai dar uma misturada. Lembrando que a batata eu cozinhei com um pouco de sal e a nossa sardinha já tem o sal. Então o sal você vai experimentar no final. Aqui agora nós iremos colocar os nossos temperos, que é opcional. Cheiro verde, pimenta calabresa, orégano e aqui uma colher de sopa de amido de milho para dar uma boa liga. Um ovo, esse ovo não é muito grande, e a nossa sardinha. Aqui eu abri e tirei aquela espinha que ela tem dentro. Caso a sua massa, você estiver mexendo e ver que ela ficou mole, você coloca mais um pouco de amido de milho. Não coloque farinha de trigo não, mas se você não tiver, pode colocar farinha de trigo. Mas o amido vai dar essa consistência de ficar uma massa mais homogênea. Agora, por último, um pouco de fermento em pó. Agora nós iremos enrolar. Vai ser o formato que você desejar. Está aqui o nosso bolinho já enroladinho, vamos fritar agora. Frita de pouco em pouco. Está aqui a nossa sugestão simples, barata e saborosa. Bolinho de batata com sardinha. Bom apetite! Uma hora dessa e a gente aí já está com fome, né? Próximo da hora do almoço, praticamente já é meio-dia, né? E essa receita aí para deixar a gente com muita vontade. Mas é rápida, prática e fácil de fazer, né? E não tem um custo aí para o seu bolso. O 30 Minutos volta amanhã às 11h. Aliás, amanhã é sábado, né? Então volta segunda às 11h30 da manhã. Quem chega aí é a Yandra Faria para fazer o programa do Gui nessa Sexta-feira da Paixão. Tudo bem, Yandra? Boa tarde. Boa tarde, Odair. Eu tô bem, e você? Tudo bem. Você ficou com vontade desse bolinho aí, não? Fiquei com muita vontade. A gente ficou com tanta vontade que atrapalhou o bolinho, com muita vontade, com o feriado. A gente tá achando que amanhã ainda é dia útil, mas amanhã é dia de descanso, né? Pois é. Aí tem gente que fala que hoje... não, porque ontem foi sexta, que hoje é domingo, que amanhã é sábado e que vem domingo de novo. Quando chega feriado prolongado, confunde tudo. Pra gente não, né, Odair? Porque nós, amanhã nós dois estaremos aqui na luta.
Eu te confesso que hoje, até te contei, né, em off, hoje pela manhã eu acordei achando que era sábado, viu? Então, mas de qualquer maneira tinha que vir, né? Foi só antecipar e sair correndo. Você se confunde muito, Ayandra, com essas datas, não? Não, até que não. Depois que a gente é mãe, daí você é pai, mas você é pai de crianças adultas, né? Porque para os pais, com certeza, os filhos sempre vão ser crianças. Mas agora que eu ainda tô mãe recente, todo dia é segunda. Todo dia é 6 horas da manhã, madrugada acordada. É um sacerdócio ser pai e ser mãe, né? É verdade. Sexta-feira da Paixão, você tem algum ritual diferente na Sexta-feira da Paixão ou para você é um dia comum? Para mim, Odair, antes da pandemia, o meu hábito era realmente acompanhar. Eu já fui coroinha por muitos anos, então sempre acompanhava aí a Via Sacra. Mas agora, em tempos de pandemia, devo te confessar que eu não vou realmente à igreja, vou acompanhar online, em off, em casa. Mas não vou fazer isso justamente por essa questão ainda da gente ter receio, distanciamento social. Você tem algum ritual? Eu tenho uma tradição de Semana Santa, né? Eu tenho uma tradição de não comer carne vermelha na quarta, na quinta e na sexta-feira, que é hoje, né? Não como carnes em si, não como. Tem gente que guarda a quaresma toda, eu por tradição, uma questão tradicional mesmo de família, fico na quarta, na quinta e na sexta sem comer carne. Então, e não é difícil para mim, até porque eu acho que certos sacrifícios são necessários, até porque o preço da carne nos favorece quando você economiza, né? É verdade. Levando para o lado mais de humor. Mas assim, eu acho bacana quem tem essa tradição e quem se guarda e faz isso por um sacrifício pessoal, né? E por que acontece quando a gente faz o sacrifício? Você se eleva, né? Você cresce espiritualmente. E eu respeito muito essas tradições aí. Não é obrigatoriedade, não tem nada disso. Próprios padres falam, né? Mas quem vive dentro de uma rotina católica, nasceu ali, ou de outra igreja, ou de outra, né, denominação, segue, guarda essas questões, e eu tenho esse hábito aí de, na Semana Santa, fazer isso. Você come carne normalmente, não? Eu como, eu não tenho essa restrição, não. Eu tento fazer a restrição, e eu sei que essa, para mim, é uma restrição mais difícil, que é em relação ao estresse, ao nervosismo, à questão da empatia, das palavras. Eu tento fazer isso, mas para mim eu confesso que é uma situação bastante complicada, porque minha rotina por si só já é estressante, então quando eu vejo, já tô lá no alto, aí eu tento abaixar a bola, lembrar que essa semana é uma semana realmente de reflexão. Agora, aí você não é daqui de Patos, você... Não sei se você já acompanhou ou já viu, mas eu era da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Sempre nessa data a gente tentando trazer um pouco agora para a pandemia, a gente tinha o hábito de fazer a procissão saindo da paróquia do Rosário, rodava ali toda a extensão da Orla da Lagoinha. Uma multidão, né? Multidão. Agora, pensa, a gente tentando analisar essa situação normal. Quando será que isso vai acontecer novamente? Tinha muitas pessoas em procissões como essa, não só na paróquia Nossa Senhora do Rosário, mas como em todas as paróquias. E as igrejas lotavam, né, nesse período, né? Eu acho que é o período que o católico mais... Porque os católicos, eles têm muitos, né? Falam, eu sou um católico não praticante, o que não é uma nomenclatura legal, né? Mas assim, muita gente vai menos às igrejas do que outros que são mais ali efetivos. Assíduos. Mas quando chega nesse período, os católicos em peso vão ou iam, novamente dizendo, para as igrejas. Com a pandemia realmente fica muito complicado. Eu tenho muito medo de ir para a igreja, embora estejam seguindo ali todas as restrições. E claro, né, quando chega um dia como esse, de uma tradição católica tão forte, é certamente a manifestação ou o feriado católico mais significativo dentro do cristianismo, né? Porque aí você tem o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. É claro que a gente celebra o Natal como o nascimento, né, da luz, né, o nascimento do menino Deus, mas o significado do cristianismo nesse período, ele é muito grande, né, a data é muito marcante, e é por isso que as pessoas lotam as igrejas, ou lotavam, né, e a gente, de verdade, a gente fica com saudade e imaginando quando é que realmente teremos esse normal de volta, se é que um dia teremos o normal de volta, né, Ayandra? Pra você ter noção, a gente criança, daí a gente queimava o cabelo. Eram tantas pessoas ali próximo, com as velas ali, a gente saiu com o cabelo tudo queimado. Quem nunca, né, nas procissões, queimou o cabelo. É verdade. Agora, daí, pra gente encerrar aqui,
Vamos pular aí, sábado de aleluia, domingo de ressurreição. Você tem o hábito de comer ovo de Páscoa? Trocar aí o presente, o chocolate no domingo? Tenho, eu gosto, acho muito bacana e a estrutura aqui já favorece um chocolate, né? Mas assim, eu acho tudo muito caro, de verdade, eu acho que é uma comemoração muito cara e agora está mais cara ainda porque nós estamos aí, não dá para negar, além da crise sanitária, é uma crise econômica. Verdade. E eu tenho visto preços assim absurdos e a gente tenta driblar para poder doar, né? Agora você como mãe já deve estar se preparando para esse ritual, né? Por enquanto não, porque eu fiz o propósito de até os 2 anos eu não dar açúcar pro João Miguel. Eu fiz esse propósito. Bacana. Mas a gente sabe que quando a criança vai crescendo, vai tendo mais contato com outras pessoas, às vezes é um pouco difícil segurar. Mas lá na minha casa, quando criança, a gente não ganhava ovo de Páscoa, não, justamente por essa questão econômica. Lá em casa a gente ganhava caixa de bombom. Sempre foi caro, né? Sempre foi caro. Vou embora então, Ayandra. Um bom feriado para você, trabalhando, né? E muito, graças a Deus. E amanhã a gente se encontra. Obrigada pela companhia. Daí, segunda-feira, a gente está aqui de volta. Até. Até mais.